Porque a competitividade feminina é outro aspecto que a gente vê bastante nesses filmes, não só nas relações entre mães e filhas, mas também em outras relações entre mulheres, irmãs e amigas, por exemplo. Vamos ouvir mais uma vez a Vera Iaconelli, psicanalista. Ela explica que por trás dessa disputa existe uma construção histórica. Olha só. A competitividade feminina cantada em verso e prosa, ela é muito valorizada, né? E ela é curioso, a Silvia Federici, que é uma historiadora super importante, ela vem trazendo uma pesquisa bibliográfica enorme, no qual ela vai mostrando como a relação entre as mulheres foi sendo minada propositadamente, né? No sentido de fazer com que esses laços se enfraquecessem e aí o poder político das mulheres se enfraquecesse, ou seja, que elas fossem retiradas para o âmbito doméstico, defendesse cada uma a sua família, mas não criasse ali um espaço comum entre mulheres. Pra você ter uma ideia, a palavra gossip, né, que é usada hoje como uma palavra ligada à fofoca, era originalmente uma palavra que dizia da irmandade entre mulheres, que queria dizer da amizade entre as mulheres. Então, isso vai se deturpando e a amizade entre as mulheres vai virando uma grande fofoca, ou seja, as mulheres não teriam laços de lealdade iguais aos dos homens. Isso é uma construção histórica, é um preconceito que vai sendo alimentado e que vai sendo reproduzido no imaginário também, nos filmes, nas novelas, nos romances, nos quais a mulher não pode confiar na outra porque ela vai roubar o marido, vai fazer, vai acontecer. Então, isso é uma construção histórica. É claro que nós todos temos competitividade, inveja, deslealdade, mas não haveria nenhuma razão para que isso fosse mais próprio das relações femininas do que das relações entre os homens ou entre homens e mulheres. Karnal, a gente está falando de construção histórica e me parece que em todo o assunto que a gente traz aqui no Tonight, a gente sempre fala que essa construção histórica ela vem fazendo a gente incorporar algumas coisas. Como quebrar a construção histórica? Questionar, começar a questionar o que a gente incorpora? Em primeiro lugar, só para ser justo, o pensamento mais conservador, ele interpreta como essas coisas expressão de natureza. O pensamento mais crítico interpreta como convenção social, questão cultural e histórica. Então, por exemplo, quando eu digo que isso é próprio do feminino historicamente, eu estou enfatizando o pensamento crítico. Quando eu digo que é próprio do feminino biologicamente ou de alguma natureza, eu estou mais próximo do pensamento conservador. É muito importante ter consciência, um estranhamento, para entender que tudo aquilo que eu acho que é natural pode ser interpretado a partir de um momento, tem genética, no sentido, tem raiz, por exemplo, noiva de branco, Rainha Vitória em diante. Não é sempre foi assim. Na Ásia, noiva de vermelho, cor da vida, branco é luto. Então, tudo tem uma raiz, não existe uma coisa que nasceu desse jeito. Então, eu preciso interpretar historicamente, eu faço parte do pensamento crítico, para eu não naturalizar relações de dominação. Mulheres foram estimuladas a concorrer, a não confiar em outras mulheres, a buscarem apoio nos homens, porque isso facilitava uma sociedade falocêntrica, patriarcal e misógina. Vamos sempre lembrar, misoginia, preconceito contra as mulheres, o mais antigo, mais estrutural e o mais forte de todos os preconceitos da história humana, inclusive mais antigo do que o racismo. Eu vou aproveitar a fala do Karnal para antecipar a minha indicação de livro, que a Fabiola já disse que a gente ia ter que fazer. Tá. Eu vou indicar o livro da Gina Rippon, que chama Gênero e o Nosso Cérebro, subtítulo Como a Neurociência Acabou com o Mito de um Cérebro Feminino e um Cérebro Masculino. Adorei essa indicação. Quero ler. E, Gabi, eu já ouvi você falar aqui algumas vezes sobre como as mulheres, até determinado momento, e ainda existe isso, elas não ocupavam muitos espaços. Sim, então, se você olha outra mulher num espaço, você entende aquela mulher como competição, porque ela está tomando um lugar que é restrito. E isso gera o que a Vera falou, né? Ah, eu não posso confiar naquela mulher. Uhum. E isso vai alimentando uma coisa que muitas vezes a gente nem sabe de onde veio. Exato. O que eu acho importante dizer, porque às vezes a gente fala sobre construção cultural, então que isso não é natural, e muitas vezes alguém que está assistindo a gente pode pensar, nossa, mas eu tenho a impressão de que, de fato, as mulheres são mais desleais. Eu tenho a impressão de que a gente é mais competitiva. Talvez a gente tenha a impressão porque estamos todas envolvidas nesse caldo de cultura. A gente foi criado desse jeito.
e a gente incorpora esses valores. Então, sabe aquela história de que a gente produz a realidade a partir do nosso comportamento? Vou pensar no medicamento, no efeito placebo. A gente acredita que está tomando alguma coisa e às vezes a gente melhora. A gente se comporta de determinado jeito porque a gente acha que aquele é o jeito que a gente tem que se comportar e a gente vai produzindo a realidade a partir disso. E é assim que a cultura funciona, de maneira muito sutil. Ninguém vai aparecer e dizer para você: oi, tudo bem, mulher? Então, agora eu vou te orientar a se comportar acreditando que todas as mulheres são competitivas e desleais, porque o que eu quero é enfraquecer as mulheres. Não, é com sutileza. É fazendo parecer que isso é natural, para que você adote comportamentos e se comporte a partir de preconceitos sem notar que isso é um preconceito, porque isso está difundido na sociedade. Então a gente se comporta a partir desse caldo de cultura que foi criado, que serve a outros interesses que não os nossos, e a gente acaba alimentando essa forma de interagir.